Hoje você vai entrar no meio da maior máquina de guerra que o mundo antigo já viu, o exército persa de Xerxes marchando contra a Grécia. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem descobrir, porque talvez você não dure muito tempo aqui dentro. Imagine-se no Império Persa, no início do século V a.C., por volta do ano 480 a.C. Xerxes decidiu punir as cidades gregas e mostrar o peso do seu poder. Você não é general, não é herói de história. É um camponês de alguma província distante, chamado às pressas para servir no exército. Deram uma lança, um arco, um saco com pouca comida e disseram que, a partir de agora, você marcha pela vontade do rei. Você está no meio da coluna. À frente e atrás de você, até onde a vista alcança, só vê homens andando, bandeiras balançando no vento, carroças rangendo, animais puxando carga, oficiais gritando em línguas que você mal entende. Poeira entra no nariz e na boca, o couro da sandália já começa a machucar, o peso do equipamento puxa seus ombros para baixo. Se alguém tropeça e cai, a fila desvia e segue. A marcha não para por causa de um corpo. O sol esquenta rápido. A faixa que prende sua lança e o saco de provisões corta a pele. A água do cantil já não está tão fresca, mas você sabe que não pode beber tudo de uma vez, porque ninguém garante quando será o próximo reabastecimento. Em algum lugar bem distante, protegido por guardas e luxo, o rei cavalga, ou é levado em sua carruagem. Aqui embaixo, o que existe é chão, calor e a certeza de que, se você ficar para trás, ninguém vai lembrar seu nome. Sentado hoje no sofá, é fácil olhar para o exército persa de Xerxes e pensar em grandeza, disciplina, glória. Mas aqui, pisando a mesma estrada, sentindo o mesmo peso, a pergunta muda. Com o corpo que você tem hoje, com a cabeça que você tem hoje, quanto tempo você acha que sobreviveria marchando no meio desse exército? Antes de pisar nessa estrada infinita, sua vida era pequena, mas conhecida. Você acordava com o barulho de galinhas, o cheiro de fumaça saindo do fogareiro, o peso do mesmo campo para cuidar todos os dias. A terra não dava muita coisa, mas dava o suficiente para você comer algum pão, um pouco de grão, às vezes um pouco de carne em dias especiais. Cansativo, sem glória, sem história, mas era seu mundo. Aos poucos, esse mundo foi ficando apertado. Começaram a chegar cobradores do sátrapa falando em impostos para sustentar o grande rei, em soldados para guardar fronteiras distantes, em obras que você nunca veria. Disseram que a Grécia tinha desrespeitado o Império Persa, que era hora de mostrar força, que o rei Xerxes iria reunir um exército gigantesco. Na sua vila, isso virou algo simples, mais cobrança, mais medo e a sensação de que, em algum momento, alguém seria levado. Esse momento chegou num fim de tarde qualquer. Cavaleiros e oficiais pararam na sua aldeia, leram nomes em voz alta, olharam para rostos, apontaram dedos. Quando chamaram o seu, ninguém perguntou o que você achava. Mandaram que você se levantasse. Entregaram uma lança, um arco, uma aljava quase vazia e uma sacola simples. Disseram que, a partir dali, você servia ao rei. Sua família tentou discutir, mas um olhar duro dos soldados bastou para calar qualquer pedido. Ficar era desobedecer. Desobedecer era sumir. Nos dias seguintes, você foi levado para um ponto de encontro com outros homens iguais a você, vindos de vilas que nunca tinha ouvido falar. Ali recebeu instruções rápidas, como segurar a lança, como alinhar na fila, como obedecer sinais e gritos. Nada de treinamento longo, nada de glória. Só comandos curtos, repetidos até o corpo aprender. Anda, para, vira, levanta, abaixa. De longe, você via outros grupos, com roupas diferentes, escudos diferentes, línguas diferentes. O império era grande, você era apenas mais um. Na primeira noite no acampamento, deitado no chão duro, ouvindo roncos e tosses ao redor, você quase não dorme. O cheiro de homens amontoados, de animais, de comida velha pesa no ar. Em algum momento, um sujeito deitado perto de você sussurra, quase sem mover os lábios, que conhece um caminho por fora da estrada. Diz que, se alguns se perderem sem querer na madrugada, podem voltar para vilas mais próximas, recomeçar a vida em outro lugar, fugir da marcha antes que seja tarde demais. A ideia entra na sua cabeça como um espinho. Você olha para o céu escuro,
pensa na sua casa, na sua família, nas histórias de punições contra desertores. Sabe que, se for pego tentando fugir, não vai ter conversa nem desculpa. Também sabe que, se ficar, está entrando num exército tão grande que sua vida vale pouco. Logo na primeira noite, antes mesmo de a marcha realmente começar, você se vê diante de uma escolha que pode mudar tudo. Você arriscaria desaparecer na escuridão e tentar voltar por conta própria? Ou ficaria onde está, aceitando o lugar que o rei acabou de marcar para você nessa campanha? Quando o sol nasce no dia seguinte, você já faz parte de algo que parece maior do que qualquer coisa que já viu. Tendas sendo desmontadas, carroças sendo carregadas, animais inquietos, oficiais berrando ordens. Dizem que daquele ponto em diante, a marcha vai começar de verdade. Falam em atravessar regiões inteiras do Império, seguir rumo ao oeste, até chegar nas terras dos gregos que ousaram desafiar o rei. Você não enxerga mapa nenhum, mas entende que sua vida vai se resumir a andar atrás de bandeiras que não foram feitas para você. Antes de partir, reúnem os soldados em um espaço aberto. Sacerdotes fazem sacrifícios, queimam incenso, erguem as mãos para o céu e pedem que os deuses protejam o exército. Um oficial mais importante faz um discurso longo, dizendo que Xerxes é a força do mundo, que o Império é invencível, que vocês vão esmagar cidades pequenas e orgulhosas como quem pisa em formigas. Ele promete recompensas, honra, terras, glória para quem voltar vivo. Enquanto ele fala, você sente o estômago roncar. Sua recompensa do momento é um pedaço de pão duro e água morna. Quando a coluna finalmente começa a se mover, a imagem é poderosa. Bandeiras coloridas tremulando, soldados com armaduras brilhando ao sol, fileiras organizadas avançando numa mesma direção. Se alguém olhasse de longe, poderia ver apenas a grandeza do exército persa. Da sua altura, porém, a coisa é diferente. Cada passo já puxa a tira que atravessa seu peito. Cada balanço da lança pesa no seu braço. Cada ruído de carroça lembra que, se uma roda quebrar, alguém terá que carregar a carga no lugar dela. O glamour do discurso vai desaparecendo na poeira. Conforme as horas passam, a ordem impecável do começo se transforma em cansaço espalhado. A formação continua, mas os rostos mudam. Ombros caem, passos ficam mais pesados. Alguns começam a ajeitar o equipamento de maneira improvisada. Um soldado ao seu lado oferece uma troca. Ele fica com parte do seu kit mais leve, como o arco e a aljava quase vazia, e entrega para você um escudo que considera inútil, desde que você leve também uma sacola extra de provisões dele. Em outras palavras, você se livra de algumas coisas, mas assume um peso diferente. Você sabe que os oficiais estão atentos ao visual da tropa. Quem parece muito mal equipado pode ser acusado de relaxado, covarde ou desrespeitoso. Ao mesmo tempo, o peso atual já está cortando o seu ombro, e a estrada pela frente não mostra sinal de acabar tão cedo. Trocar parte da carga pode significar aguentar mais tempo sem desabar. Manter tudo como está pode preservar a aparência de soldado completo, mas talvez reduza suas chances de chegar inteiro ao fim do dia. Ainda nos primeiros trechos da marcha, com o sol subindo no céu e a poeira grudando no seu suor, você precisa decidir. Aceita a troca e tenta aliviar um pouco o corpo agora, mesmo correndo o risco de parecer mais fraco. Ou recusa, mantém o equipamento como mandaram e aposta que seu orgulho e a sua imagem valem mais do que algumas dores a menos. Depois de alguns dias, a novidade da marcha desaparece. Já não tem mais discurso, nem cerimônia, nem promessa repetida. Só estrada. Você anda até esquecer quantas horas se passaram. O chão muda de terra batida para pedras soltas, de lama para poeira, de subida para descida. Mas a sensação é sempre a mesma. O peso nas costas parece aumentar um pouco a cada passo. A tira que cruza o seu peito já abriu um sulco na pele. As sandálias machucam tanto que você quase prefere sentir o chão direto nos pés. A pouca comida que tinha começa a falhar em alguns trechos. Em vez de uma refeição decente, recebe pedaços menores, mais secos, mais raros. A água chega atrasada. Às vezes, o cantil está vazio quando a garganta aperta. Você aprende a economizar cada gole, a enganar o estômago com silêncio. O corpo reage como pode, a cabeça dói,
A visão escurece por um instante quando você se levanta depois de uma parada. As pernas parecem pesadas como pedra. Alguns soldados começam a tossir sem parar. Outros reclamam de dores na barriga, outros se curvam, segurando o lado do corpo tentando disfarçar. A marcha, porém, não espera ninguém. Quando alguém começa a mancar demais, um oficial se aproxima com olhar duro. Às vezes, manda o homem se recompor e seguir. Às vezes, apenas o ignora até ele ficar para trás de vez. Você já viu um ou outro se arrastar até uma sombra à beira da estrada, deitar para descansar um pouco e, na prática, desistir. Depois de algumas horas, a poeira cobre aquele ponto. A coluna segue como se nada tivesse acontecido. Ninguém conta a história de quem ficou, contam apenas quantos ainda podem andar. Um dos poucos rostos que você reconhece desde o início da campanha cambaleia ao seu lado. É alguém que dividiu um pedaço de pão com você em um dia pior. Alguém que te ajudou a ajustar o equipamento quando tudo ainda era estranho. Agora ele está com o rosto pálido, suando frio, respirando curto. O pé dele arrasta no chão, tropeçando em cada pedra. De vez em quando, a mão encosta no seu ombro, buscando apoio, mesmo que ele não admita. Você percebe que se ele continuar assim, não vai aguentar muitos trechos. Sabe também que, se você diminuir o ritmo para acompanhar, vai chamar atenção na fila. E oficial nenhum tem paciência com 2 soldados mancando lado a lado. O caminho à frente parece não ter fim, e o barulho dos passos do exército cobre qualquer pensamento mais calmo. É nessa monotonia cruel que o verdadeiro teste aparece. Você puxa o amigo pelo braço, divide parte da sua água, tira um pouco do peso das costas dele e arrisca ficar mais lento, correndo o risco de ser empurrado, castigado ou simplesmente marcado como problema. Ou finge que não percebe, mantém o olhar para frente, segura o próprio ritmo e deixa que a marcha decida o destino dele sozinha? Com o corpo no limite e a estrada ainda enorme diante de você, o que é que você realmente faria? Os dias vão passando e fica claro que o Império é grande demais para ter só caminho fácil. Em um momento, você atravessa planícies secas, onde o sol parece pesar mais do que a carga nas suas costas. Em outro, entra em vales estreitos, em que o vento corta como faca e levanta uma poeira fina que arranha a garganta. O céu muda, a paisagem muda, mas uma coisa continua igual. Você anda. Anda muito mais do que imaginava que um corpo humano conseguiria. Quando a tropa chega às regiões de montanha, o esforço dobra. Nas subidas, o peito queima. Nas descidas, joelhos e tornozelos, já doloridos, reclamam a cada passo. A trilha é estreita, cheia de pedras soltas, com barrancos que despencam em penhascos cobertos por neblina. Uma carroça que perde o equilíbrio pode arrastar animais e pessoas junto. De vez em quando, você ouve madeira quebrando, gritos rápidos, e depois só silêncio. A marcha diminui um pouco, desvia do problema e continua. Talvez alguém tenha caído lá embaixo, mas do alto quase não dá para ver. E no fundo, quase ninguém quer olhar. Nem sempre o perigo vem de cima. Em outros trechos, a ordem é atravessar rios largos, com correnteza traiçoeira. Engenheiros do exército improvisam passagens, juntando barcos, troncos, tábuas, cordas. De longe, parece organizado. De perto, você vê a água batendo forte nas estruturas, ouve o rangido das madeiras, sente o corpo dos soldados tremendo quando colocam o pé sobre a ponte improvisada. Quem está à frente entra mesmo assim. A ordem veio de cima, a fila anda. E, em um exército desse tamanho, hesitar demais é o tipo de coisa que alguém nota. Você ouve boatos de travessias anteriores em que se perdeu gente demais. Falam de soldados arrastados pela correnteza, de armaduras puxando corpos para o fundo, de gritos que se confundem com o barulho da água. Apesar disso, os oficiais repetem que aquele é o ponto escolhido, que a travessia tem que ser ali, que não há tempo para rodeios. A lógica é simples. É mais rápido sacrificar quem não aguenta do que inventar um caminho novo para milhares de pessoas. Quando chega a sua vez de se aproximar da água, o coração aperta. O rio é mais largo do que você gostaria, mais fundo do que parece, e a ponte, feita às pressas, balança sob o peso dos soldados. Ao lado,
um pequeno grupo comenta em voz baixa que ali perto há um trecho menos traiçoeiro, com correnteza mais fraca e margens mais seguras. Se um grupo menor se desviar discretamente, pode atravessar por ali com menos risco, ainda que demore um pouco mais para se juntar à coluna do outro lado. O problema é simples e ao mesmo tempo enorme. Sair da rota oficial é desobedecer o caminho indicado pelos superiores. Você está ali, sentindo o cheiro úmido do rio, ouvindo a madeira estalar, vendo o medo escondido nos olhos de quem tenta parecer calmo. A água parece chamar quem vacila. Seguir a ordem é atravessar no ponto perigoso, confiando na sorte e na vontade do rei. Desviar é tentar proteger a própria vida, arriscando ser visto como indisciplinado ou até desertor. Com o corpo cansado, os pés doloridos e a certeza de que ainda há muito caminho pela frente, você precisa decidir. Entra na fila e pisa na ponte que pode não aguentar. Ou arrisca sair da formação para procurar um lugar mais seguro, apostando a sua sobrevivência contra a ira de quem manda. Conforme a marcha avança, você percebe que existe uma distância enorme entre quem manda e quem obedece. De Xerxes, o grande rei, você só vê sinais, estandartes brilhando mais alto que todos os outros, guardas melhor armados, tendas maiores, um movimento diferente perto do centro da coluna. Às vezes, em algum ponto alto do caminho, você enxerga de longe uma comitiva mais luxuosa, com cavalos bem cuidados e tecidos finos balançando ao vento. Dizem que o rei está ali, que é por ele que todos vocês estão marchando. Para você, ele é quase uma sombra distante que decide o destino de gente que ele nunca vai olhar nos olhos. As ordens de Xerxes descem como se fossem leis da própria terra. Um oficial recebe um recado, transmite para outro, que grita para os comandantes de grupo, que gritam para soldados como você. Acelerar a marcha. Atravessar por tal caminho. Acampar em tal região. Você não sabe quem pensou essas decisões. Só sente o efeito delas no corpo. Menos tempo de descanso, mais trechos difíceis, mudanças de rota que fazem a coluna atravessar lugares onde a água é rara ou o relevo é cruel. Quando alguém questiona em voz baixa, outro logo responde: veio do alto, veio do rei, como se isso encerrasse qualquer discussão. De vez em quando, o peso da vontade do rei cai com violência em alguém mais próximo. Um dia, chegam notícias de que um comandante de uma parte da coluna não cumpriu o prazo para chegar a um ponto combinado. Falam em atraso, em desorganização, em risco de ruptura na marcha. O resultado é uma cena que ninguém esquece. O oficial é trazido para o meio de um círculo de soldados, obrigado a ajoelhar, e ali recebe um castigo exemplar. Gritos, golpes, humilhação. Os homens ao redor assistem em silêncio, alguns com raiva, outros com medo, todos entendendo a mensagem. Se até quem manda um pouco apanha assim, o que espera por quem está na base? As conversas à noite mudam de tom. Além de cansaço, fome e doença, agora o medo da própria estrutura do exército pesa na cabeça de muitos. Você escuta boatos sobre outros castigos, sobre grupos que desapareceram em regiões difíceis, sobre soldados executados por desertar ou por terem sido acusados de fraqueza. Ninguém sabe o que é totalmente verdade, mas não importa. O efeito é o mesmo: saber que, entre o cansaço e a desobediência, o corpo de quem falha é sempre o primeiro a pagar. A vontade de Xerxes parece estar em todo lugar, menos na parte que sente dor no lugar da sua. Um dia, a coluna atravessa uma região mais arborizada, com vilarejos dispersos, caminhos menores, levando para fora da rota principal. O terreno oferece mais cantos escuros, mais trilhas que somem entre árvores, mais lugares em que seria possível desaparecer se alguém quisesse. Um companheiro de marcha, que você já conhece desde os primeiros dias, se aproxima e fala baixo, sem olhar direto para você. Diz que conhece gente em uma dessas aldeias. Diz que ali dá para recomeçar uma vida simples, sem glória, mas também sem chicote, sem marcha, sem ordens vindas de alguém que nem sabe que você existe. Se a gente sair da coluna na hora certa, ninguém percebe na hora. Ele sussurra. Com tanta gente, com tanta poeira, 2 corpos somem fácil. Você sente o peso dessa ideia no mesmo lugar em que sente o peso da mochila nas costas.
Continuar na marcha significa seguir obedecendo à vontade de um homem que nunca ouviu sua voz, enfrentando caminhos cada vez mais perigosos, fome, doença e a possibilidade real de morrer num lugar que não é seu. Sair da coluna, por outro lado, significa virar desertor, viver escondido, correr o risco de ser encontrado e punido, mas também ter uma chance de escolher seu próprio caminho. Ali, ouvindo os passos do exército baterem como um tambor constante e sentindo o cheiro de terra úmida vindo das trilhas laterais, você precisa decidir: permanece onde está, marchando sob a vontade de Xerxes até o fim, ou arrisca desaparecer na floresta e tentar sobreviver por conta própria, longe do exército e da proteção do império? Depois de tanto tempo andando, você finalmente sente que o mundo muda. O vento traz um cheiro diferente. O relevo se estreita. Surgem histórias sussurradas sobre cidades gregas, sobre homens que lutam lado a lado, ombro, com lanças longas e escudos pesados. Dizem que o terreno aqui favorece o inimigo, que há passagens estreitas, desfiladeiros, encostas que não perdoam quem erra o passo. Você olha para o próprio corpo. Está mais magro, mais marcado, mais acostumado à dor e mais cansado do que nunca. O clima no acampamento muda. Já não se fala apenas de marcha, mas de combate. Sacerdotes aparecem de novo, fazem sacrifícios, jogam fumaça perfumada no ar, como se isso pudesse esconder o cheiro de medo que vem dos soldados. Oficiais andam de um lado para o outro, conferindo armas, organizando grupos, distribuindo ordens que empilham mais tensão em cima de quem já carrega peso demais. Alguns homens afiam pontas de lança com cuidado exagerado. Outros só ficam olhando para o vazio, como se já estivessem se despedindo de alguma coisa. Na hora em que a formação se prepara para avançar em direção ao inimigo, o barulho muda de tom. Não é mais só o som de passos. É o som de metal batendo em metal, de escudos se encaixando, de vozes gritando para manter a linha fechada. Você sente o peso da sua arma na mão, o cheiro da poeira se misturando ao de suor e couro. Lá na frente, gritos em outra língua respondem. Em poucos instantes, o que era medo silencioso vira choque direto. Flechas cortando o ar, lanças avançando, corpos trombando, gente caindo. A mente manda você manter a posição. O instinto manda você se proteger. No meio desse caos, as possibilidades se abrem e se fecham rápido demais. Em uma versão da história, você faz tudo o que mandaram. Mantém a linha, avança quando mandam avançar, recua organizado quando mandam recuar, aceita que a sua função é ser mais um escudo, mais uma ponta de lança num mar de metal e carne. Sai ferido, mas vivo, carregando cicatrizes no corpo e na cabeça, voltando um dia para casa com histórias que ninguém entende totalmente. Em outra versão, você tropeça, escorrega, é atingido por uma lança ou flecha que não viu chegar, ou simplesmente desaba de exaustão em um momento em que não podia cair. Seu corpo fica para trás, coberto de poeira, pisado por botas apressadas. O exército segue sem você. Muitos anos depois, quando se fala da grande invasão persa, as pessoas lembram do tamanho do exército, dos generais famosos, do nome de Xerxes, das batalhas em passagens estreitas e das cidades que resistiram. Quase ninguém fala de cada soldado anônimo que marchou até o limite, que carregou sacos pesados, que atravessou rios perigosos, que adoeceu no caminho ou que caiu em silêncio no meio do combate. A sua história, se você tivesse vivido ali, provavelmente seria mais uma entre tantas, misturada na poeira dos relatos. Agora, sentado em segurança, talvez cansado de problemas que são grandes para a sua vida, mas pequenos diante de uma marcha como essa, você pode imaginar um pouco melhor o que era ser só mais um corpo no exército de Xerxes. Com a resistência que você tem hoje, com o sono que você sente depois de um dia comum, com as dores que já reclama por bem menos esforço. Seja sincero, você acha mesmo que sobreviveria a essa campanha até o fim? Ou a sua história terminaria em algum ponto da estrada, perdida no meio de milhares de passos que não param? Quando a marcha termina, nada volta a ser como antes. O exército não é mais aquela massa perfeita que saiu cheia de confiança. Está menor, mais gasto, mais silencioso. Alguns voltam com feridas visíveis, mancando, carregando cicatrizes que vão doer até o fim da vida.
Outros voltam com feridas que ninguém enxerga, pesadelos, lembranças de amigos que ficaram pelo caminho, culpa por decisões tomadas em estradas que ninguém mais vai revisitar. Muitos simplesmente não voltam. Foram engolidos por rios, penhascos, febres, lâminas inimigas ou pela própria exaustão. Você, na versão em que sobrevive, chega em casa diferente do que saiu. As mãos carregam calos que não tinha. O rosto tem marcas que o espelho estranha. O olhar fica mais pesado. A vida simples da aldeia, que antes parecia dura, agora parece quase leve perto do que você viu. Mesmo assim, basta fechar os olhos para ouvir de novo o som de milhares de passos na poeira, o rangido de carroças, o estalo de cordas, o grito de oficiais repetindo ordens que ecoam até hoje dentro da sua cabeça. Uma parte sua ficou em alguma curva daquela estrada. Na versão em que você não volta, sua história termina em algum ponto anônimo da marcha. Talvez em uma travessia de rio que não deu certo. Talvez em uma noite de febre. Talvez em um choque rápido contra uma lança inimiga. O seu corpo é enterrado às pressas, deixado para trás ou simplesmente esquecido sob as pegadas de quem ainda consegue andar. Em casa, alguém espera notícias que nunca chegam. O exército segue, o império continua, os relatos futuros falam em números enormes, mas o seu nome se dissolve na poeira junto com muitos outros. Séculos depois, quando se fala em Xerxes e na invasão da Grécia, a memória coletiva escolhe o que quer guardar. Mapas coloridos, datas, nomes de batalhas, discursos sobre grandeza e derrota. Quase ninguém pensa nos ombros doloridos, nos pés em carne viva, nas noites mal dormidas, nas escolhas silenciosas de quem andou cada passo sem saber se veria o dia seguinte. De longe, tudo parece grandioso. De perto, era só uma soma de corpos cansados tentando sobreviver à vontade de um homem que nem sabia quem eles eram. Agora, longe daquele mundo, você pode fechar os olhos e voltar para o meio da coluna, sentir outra vez a faixa cortando o peito, a sede raspando a garganta, o medo apertando o peito diante de cada ordem absurda. Com a resistência que você tem hoje, com o quanto se irrita por uma noite mal dormida, com o quanto reclama de um dia mais puxado, seja honesto com você mesmo. Você teria voltado para casa depois da marcha do exército persa de Xerxes? Ou a sua história teria virado só mais um grão de poeira perdido no caminho?